Feliz sábado a todos. Hoje é 3 professores, né? É a primeira vez depois da pandemia que nós vamos ter 3 aqui. Esse professor aí não aquieta um minuto. O nosso feliz sábado a todos, feliz sábado, Sheila. É um prazer estar aqui com você, Amém. né? Uma professora aqui de natural e também de formação, né? Feliz sábado aos irmãos que chegaram aqui a tempo para recapitularmos a lição. Feliz sábado a você que está aí do outro lado nos assistindo. Muito bem, a Aldemília falava aí de uma nova palavra que ela aprendeu, né? Mature. Né? Mature. Lá nas ameixas, mature vinha de cajueiro. Né? Vinha do maturi, né? Do maturi. Né? A origem da castanha, do caju, castanha. Né? Gostei. Esse maturi aí da Aldemília é da palavra maturidade, né? Exato, da maturidade. Então, eu quero parabenizar os que tiveram a iniciativa, né, de fazer essa programação, né, ressaltando a questão do idoso, né? Porque eu nunca pensei de chegar aqui na igreja e ser o mais velho da igreja. Né? Não pensei de chegar tão rápido nessa data, né? Mas passa rápido. Um dia desse eu fiz 15 anos. Pois é, mas é assim mesmo. Mas ainda bem que chegou outros aqui, eu disse, escapei. Se for chamar um idoso, não vai chamar mais eu. O mais idoso da igreja, aí teria que me levantar. Aí chegou outros aqui, que eu não vou dizer quem, para não... Pois é, exato. Vamos então para a nossa lição, né? Vamos ficar primeiro em atitude de reverência, vamos orar, que a lição tem muita orientação para nós durante essa semana. Pode orar, Sheila. Oremos. Santo Deus, Pai de amor, honrado, glorificado e exaltado seja o teu nome sobre o céu e a terra. Te pedimos nesse momento que o Senhor, Deus e Espírito Santo, possa nos instruir, para que aqui nós possamos aprender lições, meu Deus, valiosas para a nossa vida, aqui e para a nossa vida futura. Te pedimos que nesse momento o Senhor esteja conosco. Nós te agradecemos por essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E então, Sheila, o que você viu aí durante essa semana, que lhe destacou assim, que merece uma ênfase maior? Essa lição aqui, como o título dela é Ame o Senhor seu Deus, né? É um tema muito forte, né? Porque essa lição, ela diz que a gente deve amar Deus acima de tudo. Com todas as forças. Com toda a nossa força, com todo o nosso conhecimento e entendimento, né? Com toda a nossa alma. Então, isso é muito forte, amar a Deus sobre tudo isso. É nos colocar lá embaixo, né? Nos deixar todas as nossas vontades para trás e olhar para Ele, né? E pôr Ele em primeiro lugar, acima de tudo. Muito bem. E aí também, essa questão da entender que a síntese de toda a Escritura é voltada para duas coisas, né? Amar a Deus e amar o próximo, né? E aí, só que a lição ela está trazendo hoje o amar a Deus, né? Então, mas o próprio Jesus falou, né? Do amar a Deus com todas as forças e também o próximo. E aqui o verso, vamos começar aqui pelo verso áureo, abrindo já a lição. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, que era o que você estava dizendo. É um apelo que Deus estava fazendo para o povo de Israel. Se o povo tivesse atendido esse apelo, se nós atendermos esse apelo, muitas mazelas da vida poderiam ser e poderão ser evitadas, né? Evitadas. Como assim, eu vejo assim, a gente olha para a nossa vida e vê assim, que muitas vezes, muitas coisas, a maioria das coisas dos problemas, das dificuldades que se encontram na nossa vida,
elas poderiam ser resolvidas com tanta facilidade se houvesse amor, né? Se o amor prevalecesse na nossa vida, né? Se tudo que a gente fosse fazer, se tudo que a gente olhasse tivesse esse amor, né? Claro que não é o amor que a gente tem que ter por Deus, como você mesmo colocou, que ele falou primeiro do amor a Deus, depois do amor ao próximo, né? Está acima de tudo, né? Porque é Ele que nos concede tudo, né? E, Eric, eita, Marlete, hoje você vai... Ela caminha muito, mas não perde a classe, não. Ninguém vê ela sair desesperada, não. Bom dia a todos. Essa lição introdutória aqui do sábado, ela dá destaque aí a esses 2 versos, né, que é o verso áureo, né, Deuteronômio 6:5, e também o 6:4, que é do destaque até fala um pouco da palavra Shema. O Shema é literalmente essa leitura desses 2 versos, né? Ouve Israel, tal. E como a gente estava até bom ler mesmo, os versículos 6, 4 e 5 diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Até hoje, dessa época de Moisés, até hoje, os judeus eles proclamam esses 2 versículos como um mantra, uma oração. Até hoje pela manhã eu estava vendo um vídeo de uma reunião numa sinagoga, onde eles estavam ali juntos, cantando esses 2 versículos, né? E até o comentário bíblico fala que eles colocam a mão assim na fronte para que não desvie a atenção, né, de outras coisas para aquele momento. É interessante, eu estava pensando sobre isso, que essas palavras são bonitas, né, e tem uma profundidade gigantesca. Mas, às vezes, por repetir tantas vezes ela, acaba se tornando uma coisa, só vou chamar assim, um ritual. Uma reza. Uma reza. Eu ia fazer o paralelo juntamente com o Pai Nosso. A gente, às vezes, ora o Pai Nosso e não dá destaque, não dá ênfase, que ali foi um modelo de oração que Cristo ensinou, para que a gente refletisse em cada parte daquela oração, para que a gente compreendesse cada trecho daquela oração, os objetivos dela, o porquê que cada trecho está ali, e mais ou menos esse também é o objetivo aqui do Shema. Para os judeus, é um mantra que eles levam até hoje, mas será que ainda a realidade desses 2 versos, né, é existente? Será que Israel ainda ouve o Senhor e dá atenção ao que Ele diz? Será que Israel ainda tem o Senhor como o único Deus? Será que Israel ainda ama o Senhor acima de todas as coisas? Então, não apenas devemos levar isso como um mantra, né? Assim como esses 2 versos aqui, ou o Pai Nosso, ou qualquer outra mensagem, qualquer outra promessa da Bíblia, mas que a gente compreenda isso, entenda as aplicações para a nossa vida e pratique aquilo que Deus tem recomendado. Amém. Eric, você falava aí dessa questão da religião judaica, né? E eles têm essa oração aí de Deuteronômio 6 como uma das melhores orações, de mais destaque em toda a Bíblia, porque essa oração ela começa chamando o povo, né, para ouvir a Deus, né? Mas esse ouvir aqui, você usou até o verbo aqui, chama, ou chama, ou chamar. Shema. Não, é porque tem 3 nomes aqui, né? Tem o Shema, tem o chamar e tem o Shema. Né? Tem 3 palavras aqui. E eu não sei se eu acho que não foi erro, não. É porque modifica algumas coisas aqui. E o certo é que esse termo aí, ouvir, não é só aquele de você estar ouvindo ali, eu estou passando aqui e ouvir o barulho de um carro passar, né, e tudo mais. É de atender, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus. Quer dizer, obedeça, Senhor Deus, a Israel. Quando eu disse que o amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, se nós aprendêssemos isso, se as pessoas aprendessem isso, evitaria muita mazela, muita dificuldade, porque amar a Deus
Quando você ama, você obedece sem questionar, você obedece voluntariamente, você está atento, você tem a preocupação de não contrariar. Então, é uma série de coisas que inclui quando você ama uma determinada pessoa. Então, por isso é que amar a Deus sobre todas as coisas, amar mais do que um carro, mais do que a casa, mais do que um emprego, mais do que... Então, nós estaríamos seguros, estaríamos protegidos. Assim, Edilson, comparando com a gente, né? Nós seres humanos. Quando alguém... É bom a gente ouvir que alguém ama a gente, né? É muito bom alguém chegar para você, eu te amo muito, né? Ou eu te amo. Mas, mais do que isso, é bom você ver atitudes daquela pessoa que mostra que você ama ela, né? Pelo menos para mim, isso é muito importante, até mais do que eu ouvir alguém me dizer que me ama, né? Como a Sheila está falando, dizer que ama é fácil. Todo mundo diz que ama a Deus. Não, você ama a Deus? Ah, amo Deus, né? É muito bom de dizer que ama a Deus. Mas esse amor, como nós estamos falando aqui, inclui muita coisa. É o amor em ação, né? Não tem aquele dizer quem ama cuida, quem ama faz alguma coisa. Agora você diz que ama e não faz nada. O que foi que Deus disse? Se me amas, guarda os meus mandamentos. Não é? Muito bem. Só Edmilson, só para complementar essa história do ouve, para fechar aqui o meu comentário. Eu penso que também o ouve é um chamado para prestar atenção. Olha, Israel, preste atenção no que eu vou dizer agora, né? E se a gente fizer um paralelo hoje, a gente tem muitas vozes, muitas pessoas falando muita coisa. Com acesso à informação, tecnologia, hoje a gente pode, diferente de alguns anos atrás, a gente pode ouvir vários sermões, várias mensagens, vendo do WhatsApp, YouTube, Facebook. A gente hoje não vou dizer 24 horas, mas boa parte dessas horas do dia ouvindo coisas, notícias, sermões, informações e tudo. E quanto disso é realmente relevante, né? E aí eu penso que a lição hoje, ela está dando destaque a esse texto e falando assim, ouve Israel, ou seja, o povo de Deus, para de ouvir essas tantas bobagens, parte das coisas que você ouve, algumas são bobagens, e preste atenção no que a Bíblia está falando, preste atenção na palavra de Deus, né? Ouve, presta atenção, sabe? Ouve o que realmente importa, né? Exatamente, né? Ouve o que realmente importa, né? Claro, nós, como seres intelectuais, precisamos ouvir outras coisas, mas a gente precisa filtrar também. A gente está também numa era que a gente ouve tudo, compartilha tudo, como se tudo fosse certo. Né? E relevante, né? Mas nem tudo é. Né? Certo, né? Muito bem. Eric, você estava falando dessa questão de ouvir, né? A gente ouve muitas vozes e muita. Eu lembrei, né, do sermão de quarta-feira aqui, que a irmã teve aqui pregando, onde ela falava sobre no encontro em que Josafá teve com Acabe, né? E que Acabe convida ele para ir para a guerra contra o rei da Síria, para tomar de volta Ramote-Gileade. E aí ele disse assim, Josafá, como era um homem espiritual, ele diz assim, olha, vamos saber o que Deus tem para nós, né? Aí Acabe chama os profetas, diz que chega na presença dele 400 profetas. Eu não sei que profetas eram esses, né? Porque já tinha se passado a morte lá daqueles profetas de Baal. O certo é que chega aqueles 400 profetas e diz assim, você vai, e nós vamos ser vitoriosos, Deus vai entregar o rei da Síria em suas mãos. E um preparou em chifres e disse assim como eu estou dando essa chifrada aqui, você vai arrasar com o rei da Síria. Aí Josafá ficou desconfiado daquilo tudo, né? De toda aquela algazarra, de toda aquela euforia, dizendo que era para eles irem. Ele disse, não tem mais nenhum profeta, alguém assim? Aí o rei disse assim, olha, tem um, chamado Miqueias, né? Era quase Micaías. Não, era o Micaías, era quase Miqueinhas, viu, irmã? Era quase Miqueinhas que ele chamou, mas era o Micaías. Aí
ele disse, olha, tem um, mas ele não diz coisa que me agrade, né? Ele disse, não fale isso, mas chame o homem. E aí ele chamou, né? E aí quando o profeta chega e diz assim, olha, eu vi Israel espalhado como ovelha que não tem pastor, né? Eu vi o rei da Síria arrasar com Israel e tudo mais. Então, o Érico estava falando de ouvir muitas coisas. Às vezes a gente gosta de ouvir a mídia, tudo que é favorável a gente. Mas às vezes a gente esquece de ouvir a palavra de Deus. E aí Deus estava apelando para o povo. Ouve Israel, o Senhor teu Deus, né? Então, aí eles não ouviram, né? Não ouviram Micaías e foram assim mesmo para a guerra, né? E foi uma devastação no qual o próprio Acabe morre nessa batalha, né? E Josafá volta para casa derrotado e o exército dele dizimado. Então é uma coisa de você ouvir a voz de Deus para o nosso próprio bem. Pois é, nessa parte de domingo aí, como a gente já até comentou, né, sobre a questão de amar a Deus, né, e amar Ele sobre todas as coisas, a gente vê que o livro de Deuteronômio, ele é um livro que Deus chama a atenção do povo para o amor a Ele, né, para o que os israelitas tinham que fazer para cumprir parte da aliança que tinha, né, com Deus, né, que é o amor, a obediência aos seus mandamentos. E aqui diz até assim, que a ordem que Deus deu a seus filhos de Israel, que Deus deu uma ordem aos filhos de Israel, né? E o que significava essa ordem, né? A ordem que ele deu foi para que eles, esse verso aí, né? O verso 5, né? Que o povo amasse a ele sobre toda a sua força, de todo o seu entendimento, toda a sua alma. Então, amar a Deus de todo o coração, alma e força, significa que esse deve estar acima de tudo e de todos. Então, o amor por ele deve colocar na perspectiva adequada o amor por todas as pessoas e por todas as coisas. Então, o amor a Deus, ele tem que estar acima de todas as perspectivas, seja de coisas ou de pessoas, né? Tem que estar acima de tudo. A gente vê muito, nós temos que a todo momento estar, como a minha amiga Luziana gosta de dizer, nos policiando, né? Porque muitas vezes a gente sutilmente começa a amar alguma coisa que não tem nada a ver com Deus, né? Porque o diabo, ele é dono disso, né? De botar coisas na nossa vida para que a gente dê muita atenção, muita assistência. E pode ser algo assim, pode ser alguma coisa assim que você até olha assim e diga assim, não, mas isso aqui não. Isso aqui Deus não vai... Claro que eu tenho que me dedicar, que eu tenho que amar, né? Como muitas vezes até um trabalho, né? E a gente vai indo e vai cegando, você vai cada dia mais ficando assim, achando que aquilo ali é uma coisa boa, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque Deus tem que estar acima de tudo. A partir do momento que aquilo está me distanciando de Deus, que aquilo está me tirando do verdadeiro caminho, né? Eu devo ter isso como uma coisa mal, uma coisa ruim. Não está sendo aquilo ali, não está sendo para Deus, né? Não está sendo em adoração a Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito bem. Só um comentário aqui do YouTube, né? A gente sempre pede para os irmãos comentando, né? Aí o Silvio, inclusive, né? Muito conhecido por nós aqui, está fazendo... Oi, Silvio. Mandar um abraço aí para ele, né? Deus abençoe ele e a família. Ele comenta aqui que Deuteronômio diz para ouvir e atender a Deus como o único Senhor, não tem outro. Ou seja, só Ele é o verdadeiro, os outros não são deuses porque só existe um. Né? É verdade. A irmã Demira aqui. Fala já, Edmilson. Só para fechar que ela falou, lá na antiguidade eles tinham vários ídolos, né? Várias estátuas, vários ídolos. Exato. E hoje nós temos outros tipos de ídolos. Não é os mesmos, né? Como a Sheila falou, é o nosso trabalho, não é? Pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser sua casa, pode ser seu corpo. Tudo aquilo que a sua atenção for mais voltada, aquilo é um Deus na sua vida. Como ela disse, nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, eu tenho que me policiar muito, nós. Por exemplo, tem várias pregações maravilhosas, vários vídeos maravilhosos na internet
que nos remetem a Deus. Mas nós não podemos nos ficar só nisso. Você tem que ter a sua comunhão diária, única, intransferível com Deus. Isso é só um complemento, né? Então, nós temos que nos policiar muito, porque isso é muito fácil da gente enveredar por este caminho, né? Muito bem. Passando aqui à frente, nosso tempo está indo embora, vamos falar sobre o temor do Senhor. Veja, Deus ele apela aqui para que a gente ame a Deus, ame a Ele. Tem versículos, são inúmeros versículos. Tem outros que diz que a gente deve temer a Deus. E aqui, em Deuteronômio 6:2, ele junta, diz que a gente tem amar a Deus e temer a Deus. Como é isso, Sheila? Como a gente pode temer a Deus e amar a Deus ao mesmo tempo? É porque o temer aí, o temor, não é ter medo, né, do que Deus pode fazer, mas sim ter respeito pelo que Deus faz na nossa vida, né, pelo que Ele fez com aquele povo no Antigo Testamento, né, por ter resgatado o povo da escravidão, do pecado, no caso dos hebreus, né, saindo do Egito, e hoje a libertação que Deus fez na nossa vida, do pecado que nós vivíamos, né. Claro que nós não somos perfeitos ainda, mas se a gente for olhar assim, o que a gente era antes, né, fazer uma retrospectiva dos nossos conceitos que a gente tinha antes, hoje certamente é para estar diferente, né? É para a gente ter outra visão disso. Então, o temer a Deus aqui, como diz aqui, no sentido de reverência, respeito por quem Ele é, por sua autoridade, poder, justiça e retidão, especialmente em contraste com a nossa pecaminosidade, fraqueza e total dependência dele. Exatamente. Eu sempre penso que essa questão do temer a Deus, para entender melhor essa ideia de temor, né, que não é ter medo, como a Sheila comentou, é você pensar como você se relaciona com Deus e em comparação a como você se relaciona com uma autoridade pública, né? Quando você vai num fórum, né, ou quando você vai num palácio do governo, alguma coisa assim, como você se porta? Como você conversa com a autoridade? Como você atende, né, as expectativas ali? Como é a conversa? Como é o relacionamento? Agora, compara para ver se esse relacionamento que você tem com a autoridade é igual ou menos relevante com o que você tem com Deus. Quando você precisa vir à igreja, estar nos cultos, participar das atividades, você se prepara com antecedência, você chega antes, você vem com calma, você pensa naquilo, você reflete sobre aquilo. E quando você tem que ir num fórum, ou você tem que ir em alguma reunião com um chefe, ou ir para o trabalho, né? Como você se prepara? Basta, Érica, a gente pensar assim, todo mundo quando vai trabalhar, que tem, ou quem trabalha por conta própria, ou empregado, né? Ele não tem um horário para chegar no trabalho? Não se prepara todo dia cedinho, porque eu tenho que estar 8 horas da manhã lá, não é? Para não atrasar, para não bater o ponto, para não perder, não ser tirado aquele dinheiro do seu salário. E por que com as coisas de Deus não é assim, né? Eu estou fazendo essas pequenas comparações para a gente ver que, muitas vezes, para as coisas do dia a dia, com as autoridades, a gente dá mais atenção, e é claro, precisa ser dada a devida atenção, e com Deus a gente meio que age meio de forma relaxada. Não, Deus tem misericórdia, Deus me ama, tal. Não, Deus merece o seu melhor, o seu devido respeito, o seu compromisso. Então, assim, por que às vezes a gente age de um jeito com autoridades e tal, e com Deus a gente meio que... É como uma amiga minha uma vez, eu fui para uma entrevista com ela, né, de emprego. Ela é minha amiga. Acho que está com mais de 10 anos isso. Aí ela disse assim para mim, eu disse assim, olha, Mônica, eu posso fazer tudo aí que você, a respeito de horário da empresa, eu posso até trabalhar 1 hora a mais durante a semana, o que a empresa disser aí, para mim não trabalhar no sábado, né? Ela falou assim, mas Sheilinha, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é muito bom, Ele é amor, jamais Ele vai lhe condenar por isso, por você trabalhar no sábado. O trabalho é uma coisa edificante, é uma coisa que faz bem, sabe? Aí eu digo, não, amiga, pois não vai dar não, o trabalho não vai dar não, já que não pode ser, né? Porque ela já deixou bem claro que... Teria que ir. Pois bem, passando aqui à frente, ele fala que... Isso me permite, desculpa, assim, é porque tem um destaque que a lição dá no final, que relembra Apocalipse 14, 6 e 7. E essa mensagem é a mensagem principal desse período que a gente vive, que é temam a Deus e dai glória. Por que a mensagem começa com temam a Deus?
Porque a gente vive num ambiente, num mundo que as pessoas não respeitam mais a autoridade divina. Então, o chamado é para que as pessoas que hoje rejeitam a autoridade divina aceitem ela, respeitem ela, não por apenas por medo das consequências que podem ocorrer se você não aceitar, mas por tudo aquilo que Cristo já fez. Esse respeito, esse amor, ele não é o primeiro passo que o humano dá, já é a resposta para aquilo que Deus já fez pelo ser humano, né? Tá Então, certo. por isso que a mensagem de Apocalipse é essa, respeite aquele que já fez algo por você, né? Muito bem. E aqui ele fala sobre ele nos amou primeiro. E eu vi há muito tempo atrás um sermão onde fala que Deus, fala baseado lá na carta de João, né, que é nas cartas de João, que é uma carta de amor e tudo mais. E lá o pregador dizia assim, ó, quem ama mais, sofre mais, né? E aí, como aqui diz o título, né, ele nos amou primeiro, então eu diria também que quem amou primeiro, sofreu primeiro, né? Veja, quando um rapaz, ele ama uma moça primeiro do que ela, né, ele sofre mais. Ele sofre antes dela, e assim vice-versa, né? Então eu digo por experiência própria, quando eu entrei na igreja, eu me apaixonava muito fácil, né? Graças a Deus encontrei a TT, que me salvou dessa situação, né? Então eu sofria muito. Eu pensava que homem não sentia isso aí não, Marlete, eu pensava que era né? só mulher que era assim. Então eu sofria muito, porque quando você ama uma pessoa e não é correspondido, né, horrível, você sofre, você quer agradar, você quer... E não tem retorno, né? Não tem retorno, então você sofre. Então Deus aqui diz que ele... Aí quando eu encontrei a TT, aí pronto, aí acabou o sofrimento, porque teve retorno e aí tudo ficou para trás, né? E agora, ele nos amou primeiro. Então Deus, ele, antes de nós amarmos a ele já nos amava, e por isso ele sofreu antes de nós, porque ele fez já o plano da salvação para que nós pudéssemos, se caso nós viéssemos a pecar, ele já teria essa válvula de escape para nos resgatar. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. E ele já conhecia a nossa história, né, também, né? Por ser o nosso Criador. Então, o que em resposta a esse amor que Deus teve, primeiramente por nós, qual deve ser a nossa resposta para com Deus? Edmilson, é só ler aqui o comentário do Silvio e fazer um comentário sobre a tua resposta, né? O Silvio disse que temer a Deus significa reverenciar seu nome porque ele é Deus e eu sou criatura. Portanto, preciso respeitá-lo. Isso é a expressão de amor por reconhecê-lo como nosso Criador e Salvador. E, foi um comentário que ele fez sobre o que a gente estava falando anteriormente. Ok. E sobre essa questão de ele nos amou primeiro, né? E esse amor não é um amor passivo, é um amor ativo, né? Deus apenas não disse, eu amo vocês, mas ele fez de tudo para que de todas as formas possíveis ele demonstrou esse amor, né? E realmente, amor não correspondido é complicado, é ruim, né? Você imaginar que Deus chegou ao ponto máximo de dar a sua própria vida. Amor de tal maneira, né, de uma intensidade tal que deu sua própria vida, e o povo simplesmente ignora, né, o que ele fez. E agora eu lendo a lição, né, até me perguntei assim, e se Deus apenas dissesse que nos ama, né, e não demonstrasse isso? Porque ele, no texto ali, ele fala para o povo, né, que tirou eles com mão forte do Egito, né, cuidou deles, durante todo o trajeto, as roupas não se rasgaram, os sapatos não envelheceram. Então, Deus deu o alimento, então cuidou deles o tempo todo. O amor é prático. O que ele requeria do povo é que o povo também tivesse um amor prático. Não era só aquela coisa que o povo dizia assim, não, nós vamos te adorar, apenas a Deus nós vamos servir. Ficava só na teoria, né? Já pensou Deus dizendo assim, eu amo vocês, mas pode morrer, pode se acabar aí,
pode viver com fome, que eu não estou me importando assim. Isso não é amor. Quando você diz que ama seu filho, Você cuida. você cuida, né? E foi o que Deus fez e era o que ele requeria do povo. E essa questão aí de você, a Marlete falava aí dessa questão de amor na prática, né? Quando você ama, você faz alguma coisa. Aí eu lembrei, né? Eu mencionei aqui o tempo de jovem aqui da igreja, aí eu lembrei que eu gostava de uma menina e ela morava lá no finalzinho do Promorá, lá, né? Já na divisa lá, chegando ali no rumo das hortas ali, né? E na época, hoje, né, as pessoas assaltam muitas pessoas por causa de celular, por causa de coisa, mas pegou o celular, correu, vai-se embora, né? A não ser que a pessoa reaja. Mas naquela época não, naquela época não tinha esse negócio de celular, não tinha. As pessoas pegavam as pessoas por maldade mesmo, e faziam maldade com as pessoas. E quase todo culto eu saía e ia deixar ela lá, né? E voltar. Fazendo um sacrifício. E voltava tremendo de medo, que eu tinha muito, na época tinha umas gangues aí no Promorá, né? Tinha várias gangues aí, meias cabulosas. E eu voltava sozinho, né? Graças a Deus, Deus me protegeu. Não aconteceu nada. Estou aqui contando a história. O que eu quero dizer é que amor sem ação, Sem sacrifício, né? sacrifício não é amor, né? Então, quando Deus ele fez, protegeu, cuidou daquele povo, porque ele amava o povo e ele esperava no mínimo um retorno, que é o que nós vamos comentar aqui, que o nosso tempo está indo já, na parte de quarta-feira. Se me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, é o que Deus espera. O mínimo que a gente tem que fazer por tudo que Ele já fez por nós, vem fazendo e ainda fará, é que a gente possa também retribuir de alguma forma, né? E aí, qual é o que é que Ele pede que nós façamos, né? Aqui até no Deuteronômio 6, ele puxa aqui para vários versículos, qual o tema comum desses textos a seguir, né? Então, se você for ler vários textos como Deuteronômio 5:10, Deuteronômio 7:9, Deuteronômio 10:12-13, Deuteronômio 11:1, Deuteronômio 19, tem um texto que é muito comum entre eles. Qual é o texto comum que fala dessa questão aí da ordem não, da retribuição que Deus quer da nossa parte? Amar a Deus e guardar os seus mandamentos, né? É o amor, né? É o amor. Ele fala sempre da misericórdia de Deus e de nós guardarmos os seus mandamentos. Todos eles ele está falando aqui. Aí ele fala, guarde seus mandamentos, guarde seus mandamentos, seus mandamentos. Às vezes, Edmilson, a Érica diz assim, à noite, assim, ela gosta muito de ir lá para o quarto ficar comigo, né? Ela me abraça, me beija, ela diz assim, mamãe, eu queria que a senhora me abraçasse, me beijasse também assim muito, dissesse que me ama, mas é o meu jeito, eu não sei estar agarrada, beijando. Mas parece que a senhora não gosta que a gente lhe abraça, lhe beija. Não, eu gosto, mas esse grude toda hora eu não gosto mesmo, não. Agora vem dar um abraço, um beijo, eu gosto. Aí ela foi e disse assim, tu não está reclamando porque eu não faço isso, né? Mas isso aí para mim, ela assim, a senhora me ama muito. Você não percebe através das minhas atitudes, do que eu faço? Sim, percebo. Érica, para mim, eu prefiro que você me mostre, que demonstre que me ama com atitudes do que em falar para mim, do que me abraçar, me beijar. Eu prefiro. Ficar abraçando, beijando, e aí a pessoa pede para ele fazer uma coisa, agora não. E depois? Sim. Depois, eu prefiro que você. Aí esse depois não chega nunca. Eu prefiro que você me ame quando eu converso com você, que eu digo para você, olha, seja assim, faça assim, tem que ser assim. Do que, não assim, ditando, né, sendo uma ditadora, mas ouvindo o que eu falo, assim, principalmente em relação à palavra de Deus, né? Então, se você fizer isso, você vai estar demonstrando, meu Deus, muito que me ama, né? E acima de tudo, que ama a Deus. Só que, assim, eu achei muito pertinente esse primeiro parágrafo, quando ele diz que ele resume bem a ideia. A palavra de Deus não poderia ser mais clara. Deus não apenas diz que nos ama, mas Ele revela esse amor por nós pelo que Ele fez e ainda faz. Portanto, seu povo também deve demonstrar amor por meio de ações. Nesses textos, vemos que o amor de Deus está inseparavelmente ligado à obediência. Eu gostei do seu exemplo, Sheila, porque
Tem muita gente que fica, grita aos quatro ventos, né? Eu amo a Deus. Ah, Deus é tudo para mim. Tudo. E aí tatua Deus em alguma parte do corpo, bota uma camisa, bota um pingente, faz isso e aquilo, mas na hora de obediência, Na hora do pega para capar, né? necas de biribitiga, como dizia lá nas ameixas. Então, é assim essa questão de não adianta falar. Eu ainda digo assim, Edmilson, para ela, eu digo assim, por exemplo, vou dar só um exemplo para você. Às vezes eu estou, dia de domingo eu vou lavar o carro, né? E eu fico lavando o carro lá sozinha, não chega um perto de mim para dizer Era assim, nessas deixa eu horas lhe que você ajudar queria. aqui, mamãe, cadê? É isso aí, para mim, é muito importante para demonstrar um amor. Nessas horas que você queria a demonstração, né? E aqui, encerrando aqui a parte da lição, aqui fala sobre o principal mandamento, né? Chegou para Jesus um certo escriba, né? Doutor da lei, e disse, né? Senhor, qual o maior de todos os mandamentos? Por que ele perguntava isso? Porque para os judeus naquela época eles tinham uma média, não é a primeira vez, nem a segunda vez, que eu vejo isso na lição da Escola Sabatina, que eles tinham 613 leis, né, que eles procuravam obedecer. Então aquele homem via aquele mundão de leis e ele estava querendo saber dessas. Qual era a principal, né? Qual é a principal? A essência. A essência. Qual é a principal de todas essas daí? Exato, isso. Olha, tem uma aqui, porque não dá para a gente fazer todas, né? Em outras palavras, ele estava dizendo isso, não dá para fazer todas, mas eu não quero ficar de fora do céu. Então me diga aí, qual é a principal? Que essa daqui eu vou procurar fazer. Aí ele diz, né? Qual é? A Deus. Isso, aí ele puxa lá para o versículo, para o capítulo que nós estamos lendo, né? Capítulo 6. Amar a Deus com todas as forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e ao próximo como a si mesmo. Eu digo até que se nós amarmos a Deus, só o amor a Deus já traria nós também para o amor ao próximo. Porque certeza. Jesus disse assim, né? O próprio Jesus manda que a gente ame o próximo. Então, se nós amássemos a Deus, já automaticamente nós estaríamos cumprindo o que ele estava pedindo, estaria pedindo. Com certeza. Lendo aqui o comentário do Silvio, para encerrar, né, aqui as falas dos amigos, ele diz que Deus demonstrou primeiro ao ser humano a prova de seu amor, só depois a Bíblia diz: se me amas, guardem os meus mandamentos. O seu amor a Deus deve ser uma resposta porque Ele nos amou. Érico. Cuidado com o salto. E o detalhe, esse pedido de Deus para guardar os mandamentos, ele não gera um benefício direto a Deus, ou seja, uma recompensa para Deus por algo que o ser humano vai fazer. O benefício é para o próprio ser humano, sabe? Olha só, então, Deus faz maravilhas para o povo, né? Quando ele fala isso lá para Israel, olha quantos milagres ele já tinha feito para o povo, né? Desde a separação de Abraão, a vir para uma nova nação, os milagres na saída do Egito, no deserto. Então ele fala isso: se me amais, guarda os meus mandamentos. Né? E Cristo reproduz isso. E a bênção é praticamente completa para o povo. Claro que Deus se alegra quando o seu povo cumpre, é obediente a Ele, né, e cumpre os seus mandamentos. Mas o benefício maior é para o próprio povo. Né? Isso. Então, já que é o Silvio que está muito ativo aí nos comentários, eu vou fechar aqui. Lembra da garota que eu falei no início, né? Lembro. Que eu ia deixar aqui me sacrificar e tudo mais. Isso vai ficar gravado, viu? Eu não vou cortar, não, viu? E terminou, ela foi namorar, foi com o Silvio. Meu Deus. Como é que pode um negócio desse que ele nunca tinha ido deixar ela lá nos cafindó do Judas? E o Silvio não fez quase nada e foi quem conseguiu a garota. Olha, isso é do tempo de adolescente, não tem. Já está perdoado.
Muito bem, Sheila. Eu gostei muito de estar aqui com você, comentando a lição, da participação Amém. dos comentários. Eu quero, antes de terminar, eu quero mandar aqui, né, um abraço para o nosso querido irmão Bernardo, né, que estava doente, né, acho que está melhor, né, Edmilson? Tá, graças a Deus está se recuperando. Ontem eu Por passei a lembrar noite... esse, né, 1º de outubro, que é... Vamos continuar orando por ele, né, para que cada dia ele melhore mais. E também, que eu acho que as meninas também devem estar assistindo lá em casa, né, depois de chegar lá, elas vão me puxar a orelha. Mas elas demonstram muito amor por mim também. Lá em casa tudo é dividido, sabe? Lá em casa tudo é dividido, elas me ajudam muito, assim, na luta de casa, assim, limpar a casa, fazer comida, sabe? Elas me ajudam. Não é tanto como eu queria, mas me ajudam muito, sabe? Mas, como poderiam, mas fazem, sim, elas me ajudam, porque se fosse para me trabalhar fora e chegar em casa e daí fazer tudo, estava despachado. E elas estão fazendo isso, me ajudando, né? Tá certo. Então, nós queremos agradecer a participação de todos, né? E para mim foi muito bom, Sheila, participar aqui com você. Eu né? também, eu pensei que fosse a Ludemília, quando eu cheguei ela disse que era Edmilson, eu relaxei mais. Eu não sei se isso... Mas vamos lá, vamos... Não, tá bem, porque ela também, eu gosto muito, né, da explicação dela, ela é muito... Eu gosto muito também dos comentários que ela faz, né, eu gosto. Ela é muito inteligente e estudiosa, né, sim, quando ela sim. vai... Com não gosta de qualquer fazer... um dos dois ia ser uma bênção para mim, né? Tá certo. Vamos orar, então? Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por Tuas bênçãos, Teu cuidado. Queremos pedir, Senhor Deus, pelo Teu Espírito nos conduzir, nos impressionar, Senhor Deus, a estarmos e fazermos a Tua vontade. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas. Cuida da Tua igreja e o restante da programação. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém.